Podeis vos assentar, queridos. Quero cumprimentar a todos os que estão presentes aqui e os que estão nos assistindo online. Quero saudá-los com a gloriosa paz do Senhor Jesus e dizer a todos vocês o quanto o meu coração transborda de alegria em desfrutar desta oportunidade que eu estou tendo de cultuar a Deus, de poder cantar canções como estas que acabamos de cantar, e saber que através destas canções nós estamos expressando também a nossa adoração, o nosso louvor, àquele que é digno de todo louvor e de toda a adoração. Me alegro com a oportunidade de rever alguns irmãos que já há bastante tempo eu não podia vê-los. Então o coração realmente transborda de alegria e gratidão ao Senhor. Sem delonga, convido você a abrir a sua Bíblia, ligar a sua Bíblia ou acompanhar no telão a leitura da palavra de Deus no livro de Salmos, no Salmo de número 78. Na quinta passada falamos aqui no Salmo de número 55. Hoje quero compartilhar com vocês no livro de Salmos também, mas o Salmo de número 78, e eu quero ler do versículo 17 ao versículo de número 20, do versículo 17 ao versículo de número 20, que nos diz assim: mas contra ele continuaram a pecar, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. Deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer. Duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Sabemos que quando ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrentes. Mas conseguirá também dar-nos de comer? Poderá suprir de carne o seu povo? Somente até aqui. O Salmo de número 78 é um dos salmos de Asaf. Asaf, um diretor de música nos dias de Davi, um homem que servia na casa do Senhor, um homem encarregado da música, assim como Daf hoje nos conduziu neste tempo de louvor, juntamente com a Michele e a equipe. O Asaf era alguém que tinha esta incumbência de conduzir esta parte nos cultos. Asaf era alguém que também ele era compositor de música e cantava, e o Salmo 78 é de composição de Asaf. E ele, no primeiro versículo, ele se posiciona como um verdadeiro mestre. Ele se posiciona dizendo: povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que tenho a dizer. Então, o Salmo 78 começa com o salmista Asaf chamando a atenção de todo o povo e dizendo: povo meu, escute o meu ensino. A vida com Deus é uma vida de constante aprendizado.
Queridos, o tempo todo Deus está nos ensinando. Basta nós termos interesse neste aprendizado. Basta nós querermos aprender, porque o tempo todo Ele nos ensina. Ele nos ensina através das músicas que cantamos. Ele nos ensina através da palavra que é ministrada. Ele nos ensina quando alguém compartilha conosco a sua experiência pessoal com Deus. Ele nos ensina quando encontramos alguém e esta pessoa então começa a compartilhar conosco a sua experiência de vida. E o Asaf faz este apelo: escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Talvez seja este o apelo de Deus para mim e para você neste exato momento. Ele sabe tudo o que se passa na nossa vida. Ele sabe de tudo o que acontece debaixo do nosso teto. Ele sabe de tudo o que acontece no seio de nossa casa. E Ele certamente quer nos ensinar lições que são importantíssimas, lições que, se nós aprendermos, fará a nossa vida ter mais sentido, lições que, se nós aprendermos, certamente vamos lidar melhor com as lutas e os desafios que são inevitáveis na nossa caminhada. E o Asaf, então, ele começa falando com o seu povo da importância de ensinar os mais novos, de passar da experiência e o ensino do Senhor aos mais novos. E ele então diz assim, ele continua dizendo: em parábola abrirei a minha boca e proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou o estatuto para Jacó e em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então Asaf ele se posiciona como mestre e ele diz: gente, ouça o que eu tenho para falar para vocês. Eu tenho algo para ensinar, eu tenho algo tão importante para compartilhar com vocês, e eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou dizer. E ele então diz assim: tudo aquilo que nós temos aprendido, tudo aquilo que Deus tem nos ensinado, tudo aquilo que o Senhor tem acrescentado à nossa vida como experiência e aprendizado, nós precisamos compartilhar. Isto não pode ficar só conosco. Nós precisamos contar os feitos do Senhor. É isto, queridos, que faz com que os próximos aprendam do Senhor e possam realmente depositar nele a sua confiança e a sua fé, e aprender a caminhar com Deus e a enfrentar os desafios da vida. Então, na fala de Asaf, ele está explicando a importância do transmitir o ensinamento recebido do Senhor às próximas gerações. Ele faz referência das maravilhas de Deus. Se você ler todo o Salmo 78, você vai perceber que Asaf faz um histórico, ele levanta um histórico e ele fala dos altos e baixos
do povo de Deus, dos momentos em que eles experimentaram coisas tão extraordinárias, mas o salmista também fala dos momentos em que este povo foi tomado pela dúvida e pela incredulidade. Este povo, em momentos dificílimos, questionou a Deus e deixou que a dúvida tivesse espaço na vida deles. E ele então diz assim, ele diz no versículo 7 e 8, então eles porão a confiança em Deus, e não esquecerão os seus feitos, e obedecerão aos seus mandamentos. Permita eu compartilhar, não pedi autorização para Regina, mas eu vou compartilhar aqui algo que ainda há pouco ela compartilhou comigo, que na infância dela, na adolescência, ela tinha uma avó que andava ou ia de uma cidade, a cidade que ela morava com os pais e os irmãos, e a avó, todo final de semana, levava os netos para a casa do Senhor. Levava os netos ao culto, à escola dominical. O tempo se passou. Aquelas crianças, ou aquela criança, cresceu, se casou, formou família. Mas tudo aquilo que foi aprendido, tudo aquilo que foi ensinado, permaneceu no coração. Nunca se apagou da memória, nunca se apagou do coração daquela criança que hoje não é mais criança. E o temor foi preservado, o temor ao Senhor foi preservado, e depois de vários anos, a Regina sentiu o desejo de tomar aí uma decisão, de dar um testemunho público de sua fé em Jesus. E no dia 4 de julho, a Regina, nesse tanque atrás do telão, ela vai descer as águas do batismo. Mas tudo porque uma avó entendeu este princípio, tudo porque uma avó entendeu este ensino, e pagou o preço de um esforço, pagou o preço de uma dedicação, pagou o preço de uma perseverança, e levou os netos na casa do Senhor. Esta é a parte que devemos fazer. O resto é o Espírito Santo quem faz. Daí para frente é o Espírito Santo quem conduz. Parece que é exatamente isto que Asaf está querendo dizer ao seu povo. Ele está dizendo: escute o que eu tenho para dizer a vocês. É importante que nós demos testemunho de tudo aquilo que vivemos com Deus, de tudo aquilo que temos aprendido com Deus, porque desta forma eles vão colocar a confiança em Deus, não vão se esquecer dos feitos e obedecerão os seus mandamentos. Então, queridos, o importante é importante nós compartilharmos aquilo que Deus tem falado ao nosso coração, porque isto vai gerar fé, isto vai gerar temor, isto pode gerar interesse no coração daqueles a quem nós compartilhamos da nossa fé. Então o salmista Asaf, e ao longo do salmo, ele então vai compartilhando e ele vai falando que quando os israelitas deixaram de observar este ensino, quando os israelitas deixaram de viver este princípio, quando a nação deixou de se importar com a próxima geração, não dava importância ao testemunhar, ao passar um legado para a próxima geração. Aí ele diz, a partir do versículo de número 11, ele diz: esqueceram
o que ele, o Senhor, tinha feito. Sabe, aquelas maravilhas que Deus havia mostrado, os milagres que Deus fez nos dias dos seus antepassados, aqueles milagres na terra do Egito, aquele feito tão extraordinário da abertura do Mar Vermelho, fazendo com que os israelitas saíssem da terra de escravidão, o Egito, rumo à terra prometida. Quando o povo de Deus que experimentou isto, deixou esses grandes feitos cair no esquecimento, aí então a coisa começou a complicar, porque isso atingiu a fé, isso fez com que a fé diminuísse, isso fez com que eles deixassem de confiar plenamente no Senhor. Queridos, o esquecimento do que Deus fez é sinal de ingratidão. É sinal de ingratidão. Quando você deixa de considerar coisas tão maravilhosas que Deus fez na sua vida, significa que você está sendo ingrato. Você está sendo ingrato. Nós temos que olhar para a nossa vida e nós precisamos considerar tudo que Deus já fez. Eu particularmente gosto de uma experiência que está registrada no livro de Juízes, no capítulo 15, onde conta-nos a respeito de Sansão, um dos juízes de Israel. Conta que ele tinha uma força em comum, uma força que Deus lhe deu, e num dado momento da história, ele se viu diante de um grande número de inimigos que estavam querendo prendê-lo, e ele estava despreparado, ele estava sem uma arma para a luta, mas de repente ele olha para o lado e ele vê uma carcaça, um esqueleto de um jumento, e ele pega então a queixada daquele jumento e ele usa como arma, como ferramenta, e ele entra na luta e ele vence os inimigos. E de repente ele entra numa caverna e ele faz a seguinte oração, Gustavo Prado. Ele diz assim: Deus, ainda há pouco o Senhor me usou de uma forma tão especial, me deu força, me deu estratégia, e eu venci uma luta que, se não fosse pelo Senhor, eu não teria vencido. Ainda há pouco o Senhor me deu uma vitória extraordinária, mas agora eu estou exausto, estou cansado e vou morrer de sede. Não tenho agora água disponível para dessedentar a minha sede. E o texto diz que de repente naquela caverna começou a brotar água. E ele tomou daquela água. E o texto diz que ele recobrou as forças. Ele recobrou as forças. E o nome daquele lugar foi chamado En-Hacoré, que significa a fonte do que clama. Às vezes a nossa oração se parece com a oração de Sansão. Parece que olhamos para as vitórias que Deus nos deu no passado, no ontem, no antes de ontem, na semana passada, e a impressão que temos que Ele não tem o mesmo poder hoje para nos manter, para nos socorrer, para providenciar na nossa vida o socorro que precisamos. Parece que olhamos assim, Deus fez no passado, mas hoje pode ser que Ele não faça. E ao lermos o Salmo 78, nós vamos ver o povo de Deus vivendo isto. Por mais que eles tenham experimentado milagres na vida deles, por mais que eles tenham experimentado das maravilhas que Deus fez, houve momentos em que eles
se encheram de dúvida, e eles não tinham outra coisa senão questionamento, senão interrogação. E o texto que lemos no versículo de número 17, parece que Asaf faz questão de compartilhar o comportamento e a reação do povo de Deus quando eles estavam passando pelo deserto. E o deserto na vida de todos nós fala de momentos, de períodos difíceis, e todos nós estamos sujeitos a isto. Todos nós passamos por grandes desertos e muitos desertos. E com toda certeza, pessoas aqui passando um deserto no aspecto emocional. Só Deus sabe como você tem estado emocionalmente nesses últimos dias. Certamente há pessoas aqui que têm vivido um verdadeiro deserto na sua vida sentimental. E Deus sabe o que tem sido para você nestes últimos dias. E não erraria ao dizer que tem pessoas que estão vivendo um deserto na sua vida familiar. Relacionamentos dificílimos. Desertos na vida profissional, deserto nas suas finanças, desertos em vários aspectos. Os desertos na nossa vida são inevitáveis. Mas, queridos, em meio aos desertos, nós precisamos exercitar a nossa confiança e a nossa fé em um Deus que cuida de nós o tempo todo. Quando nós olhamos para o amigo de Asaf, que também, e contemporâneo, que também foi um salmista, o mais conhecido, me refiro a Davi. Davi disse no Salmo 23, Patrícia, ele diz, preparas uma mesa perante mim. Ele tinha essa convicção. Não importa a circunstância, não importa se eu estou experimentando adversidade, não importa se eu estou experimentando aí lutas, eu sei que Ele prepara uma mesa perante mim, aleluia. Mas quando Asaf está no Salmo 78, retratando um pouco da história de seu povo e falando da importância de testemunhar das maravilhas de Deus, falando da importância de que nós precisamos incentivar a próxima geração a confiar em Deus, a colocar em Deus a sua fé, porque é Deus quem cuida de nós. Ele pode não nos livrar dos desertos, mas Ele pode manifestar a sua presença conosco em meio aos desertos. E o versículo de número 17, Asaf conta que o povo, eles insistiam no pecado, no sentido de se revoltar contra Deus, no sentido de uma forma deliberadamente colocar Deus à prova, como que pondo, testando Deus, exigindo o que desejavam comer. E eu vou dizer para vocês, em nossos dias, existe a teologia da exigência. Em nossos dias existe a teologia do determinismo. Pessoas que chegam para Deus e diz para Deus nessa linha, eu exijo a minha bênção. Eu determino a minha bênção, porque afinal de contas, eu sou fiel. Afinal de contas, E era este o comportamento do povo no deserto. O povo parece que deixou de considerar a obra gloriosa de libertação que Deus operou na vida deles. Parece que o povo deixou de considerar o que era a vida deles no Egito, debaixo da opressão de Faraó. E agora eles estavam vivendo uma promessa tão gloriosa. Deus levanta um
um líder, Deus levanta um libertador, mas diante de lutas, diante de situações menos embaraçosas do que a que eles viviam no Egito, agora eles põem a manguinha para fora e começam a se revoltar contra Deus, e começam a fazer exigência, e começam a reclamar, começam a colocar Deus à prova, e no versículo 19, eles fazem exatamente este questionamento: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? E este é o tema da mensagem nesta noite. E eu estou pregando para pessoas que talvez estejam vivendo um deserto. E no deserto que você está vivendo, talvez você está sendo tentada a duvidar de que Deus é o socorro presente no seu deserto, de que Deus é o socorro presente na sua angústia e na sua preocupação. Talvez você está sendo tentado a exigir alguma coisa da qual você pensa que é merecedor. Eu penso que sou merecedor, sabe, desconsiderando a graça de Deus sobre você. E a graça de Deus, queridos, é o favor que nós não merecemos. É muito comum aqui no nosso grupo alguém perguntar para mim: você está bem? A minha resposta é sempre a mesma. Qual é, Patrícia? Melhor do que eu mereço. Eu estou sempre melhor do que eu mereço. Até mesmo em meio a uma luta, eu estou melhor do que eu mereço, porque eu conto com a graça de Deus, a bênção de Deus, a presença de Deus, o amor de Deus, a fidelidade de Deus e a generosidade de Deus sobre a minha vida. E se Ele não me livrou do deserto, se Ele não me livrou da luta, é porque essa luta vai me ensinar algumas coisas e eu preciso estar sensível a este aprendizado. Mas o versículo 19 diz que aquela nação em meio ao deserto dizia assim: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? E eles até dizem assim: nós até sabemos que quando ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrentes. Parece que assim, aquele povo insistia dizendo assim: olha, nós já vimos Deus fazer coisas extraordinárias na nossa vida. Nós já vimos Deus fazer coisas que não são comuns. Já vimos a operação de Deus em nosso meio, nós já vimos. E eu quero nesta noite me dirigir a vocês aqui e a você que está na tela. Eu quero dizer para vocês, o fato de você ter vivido experiências com Deus não te exime da dúvida ou não te livra da tentação de duvidar, de descrer. Não, queridos. Às vezes nós deixamos cair no esquecimento ou desconsideramos como que Deus só fez ontem, Deus só fez no passado, Deus só fez naquele dia. Mas hoje eu quero dizer para vocês o que está escrito em Hebreus 13:8. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Deus que fez ontem continua sendo o mesmo e Ele opera. E eu tenho dito aqui, e disse algumas vezes e quero repetir, não é a minha necessidade que sensibiliza Deus, não é um problema gigantesco que estou enfrentando que faz com que Deus sinta, sabe assim, se sensibilize com a minha dor ou com a minha situação. O que move o coração de Deus é fé, é confiança. Então eu quero dizer para você, se você está percebendo sinais de dúvida, se você está percebendo sinais de ingratidão no seu coração, vamos fazer exatamente como está escrito em Marcos capítulo 9, quando um homem foi procurar a Jesus.
E este homem percebeu, ele foi confrontado por Jesus, e ele percebeu que a sua fé parecia estar diminuída, parecia estar assim fragilizada, e Jesus disse assim para ele: olha, se você crê, tudo é possível que crê. Ele caiu a ficha e disse: a minha fé está fragilizada, mas eu estou diante daquele que gera fé, eu estou diante daquele que ajuda o incrédulo, confesso, eu estou diante daquele que ajuda aqueles que têm dificuldade de crer. E ele clama, e ele então diz assim: eu creio, mas me ajude na minha falta de fé, me ajude a crer ainda mais. Queridos, não foi isso que o povo de Deus no deserto fez. Eles insistiram na incredulidade, eles insistiram na dúvida, e é por isso que parece que a vitória demorou tanto tempo para chegar. Esta incredulidade, esta falta de fé, esta rebeldia, queridos, o desprezo que eles estavam dando ao Senhor, a falta de fé, a falta de confiança que eles demonstraram para com Deus, não exercitaram a fé, sabe, não buscaram realmente o que Deus tinha para eles. Fez com que eles ficassem tanto tempo no deserto, embora Deus cuidando deles, mas algo que poderia acontecer mais rápido, demorou tanto, porque o coração deles não estavam preparado, Daniel. E eu quero dizer para vocês, Deus, Ele não quer mudar o nosso contexto à nossa volta, não. Primeiro Ele quer mudar o nosso coração, porque luta, enquanto nós vivermos aqui nesse mundo, olha, nós sempre teremos lutas, mas enquanto Deus não trabalhar no nosso coração, enquanto nós não aprendermos a descansar nele, a confiar nele, enquanto nós não aprendermos que a nossa vida está inteiramente colocada nas mãos dele, nós não vamos estar prontos e preparados para enfrentar lutas. Então, nesta noite, se porventura no seu deserto, na sua dificuldade, a dúvida tem pairado no teu coração e o teu questionamento tem sido parecido com este, poderá Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Será que Deus pode, em meio a um deserto desse, onde não existe recursos, onde não existe possibilidade, humanamente falando, será que Deus pode fazer alguma coisa? Ainda que eu saiba que Ele já fez ontem, ainda que eu saiba que Ele já fez no passado, ainda que na minha infância eu tenha tido uma experiência tão forte com Ele, ainda que quando jovem eu experimentei algo assim que eu fiquei convencido de que foi a graça e o favor de Deus na minha vida, mas diante do que eu estou vivendo hoje, diante do que eu estou experimentando na minha vida em pleno 24 de junho de 2021, será que Deus pode fazer alguma coisa? E eu quero dizer para você neste culto, Deus continua sendo o mesmo, e seja qual for a circunstância, Ele pode preparar uma mesa, e não uma mesa vazia, mas uma mesa farta. Querido, Ele pode fazer coisas que você nem imagina. Paulo, quando escreve a sua carta à igreja de Éfeso, e ele está falando sobre oração a partir do capítulo 3, versículo 14, quando chega no versículo de número 20, Paulo diz assim: Deus é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos, porque é o poder dele que opera nas nossas vidas. E eu quero nesta noite, movido pelo Espírito Santo, dizer a você que está sentadinho aqui, você que está aí na sua casa, eu quero dizer para vocês, o poder de Deus
O poder de Deus é derramado sobre a tua vida nesta situação em que você está vivendo. Deus está operando na sua vida pelo poder dEle, pelo poder que Ele tem, e Ele tem todo o poder, Ele tem todo o poder. Você que está aqui, Deus sabe em que condição você entrou por aquela porta, você sabe, Deus sabe quais são os questionamentos que você tem no seu coração, e eu quero dizer para você, Ele trata, quando o nosso coração está inclinado para o Senhor, quando nós somos humildes, Ele não nos despreza porque estamos experimentando a dúvida. Você quer uma prova? Tomé, um dos discípulos de Jesus. Tomé, conhecido aí como o discípulo que teve dificuldade de crer na ressurreição de Jesus. Mas quando foi confrontado, quando o Senhor Jesus não o despreza pela dúvida que ele demonstrou e disse: eu estou aqui, Tomé, para que você tire as suas dúvidas. Tomé fez uma das mais belas declarações de fé, dizendo: Deus meu, Senhor meu. E Tomé foi levantado por Jesus como um grande líder. Queridos, eu não estou dizendo para você que você não pode expor os seus conflitos e seus dramas, não estou dizendo isto. Com Deus nós somos nós mesmos, não podemos posar de super, não. Temos problemas, temos luta como qualquer outra pessoa tem. Enfrentamos deserto como qualquer pessoa neste mundo enfrenta. Mas nós sabemos em quem nós temos crido, em quem nós temos confiado. E nesta noite, diante deste questionamento, e depois eu sugiro que vocês leiam todo o salmo. É um salmo longo, mas você vai ver Asaf encerrando este salmo, falando de como Deus direciona as coisas, e depois de falar da história de Israel, o que Deus fez, apesar da desconfiança, apesar da incredulidade, apesar da revolta de muitos, isto não frustrou o intento e o plano de Deus para o seu povo e para a história. E aí, os últimos versículos deste salmo fala do que Deus fez quando escolheu Davi, e Davi pôde fazer um trabalho extraordinário, porque Deus o escolheu para que através de Davi um propósito fosse cumprido. Eu quero dizer para cada um aqui, Deus te escolheu, a exemplo de Davi. Deus tem um plano na sua vida. Davi foi alguém que nem foi contado entre os irmãos. Davi nem foi contado entre aqueles que eram tidos como os mais preparados. Mas Davi tinha um coração que Deus conhecia. E Deus pôde dizer ao sacerdote e profeta Samuel: Samuel, eu não vejo como vê o homem. O homem está atento à aparência. O homem está atento ao que o outro está vestindo. O homem está atento ao que o outro está demonstrando ser. Mas eu olho para o coração, eu olho para aquilo que realmente a pessoa é. E Davi é escolhido. E eu quero nesta noite dizer para você, o Deus que pode preparar uma mesa no deserto, o Deus que se faz presente nos momentos mais difíceis da sua vida, o Deus que se faz presente ao longo da tua caminhada, é o Deus que te escolheu, é o Deus que vai te ajudar a atravessar este deserto
e chegar ao lugar que Ele tem preparado. Amém? Então nós vamos colocar o tema da mensagem aí, e nós vamos responder esta pergunta. Vamos lá, eu vou perguntar, fazer essa pergunta aí, e eu gostaria que você, movido de fé, movido aí pela convicção de que Deus é quem cuida de você até mesmo no deserto, você vai responder se sim ou não. Poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Você acha que Deus pode preparar uma mesa no teu deserto? Então, queridos, não desista, não queira retroceder, não queira voltar para o Egito, não queira desistir, não queira desanimar, porque o que Deus tem preparado para a tua vida é muito especial. Não se deixe levar pela dúvida, não se deixe levar porque a luta está grande, então acho que Deus desistiu do projeto dele na minha vida. Esta é a palavra que Deus pôs no meu coração e eu convido você a se colocar em pé. Pergunto ao DAF. Gente, o DAF é um presente de Deus na nossa vida. Eu brinco que ele é o príncipe do Haiti. Sabe? É que assim, ele não deixa isso evidente. Mas ele é o príncipe do Haiti que Deus trouxe para nós aqui na IEV. E ele tem sido uma bênção. E através dele só está chegando gente boa. Aleluia. Só gente boa. Louvado seja Deus. Xerri, vai cantar você e a Michele? Aleluia. Há um pedido de oração. Seu Otacílio, um senhor de 67 anos, ele foi diagnosticado com o fungo negro. O caso é gravíssimo, está internado na Santa Casa, ele é amigo do italiano, aleluia, louvado seja Deus. Essa igreja é uma igreja abençoada, temos um haitiano aqui, um italiano nos recebendo na porta, louvado seja Deus, e todos vão morar no céu, Rodrigo, amém? Nós vamos orar pelo seu Otacílio, é isso, né, Carmine? E eu quero orar por você. Quero pedir que o Senhor, nesta noite, derrame no teu coração a paz que você tem buscado. Eu quero pedir, Mila, que o Senhor te segure nas mãos e vai te direcionando por caminhos, talvez caminhos nunca trilhado por você até aqui, caminhos novos. Orar por aquela preocupação, Patrícia, sabe que você tem agasalhado aí no seu coração, mas o Deus que prepara a mesa no deserto e mesa farta, Ele está cuidando, Ele está atento. LG, quero orar com vocês sobre a chegada do Benjamin. Aleluia, louvado seja Deus. Essas crianças que estão chegando no tempo da pandemia são top. São crianças que já chegam abençoadíssima. Louvado seja Deus. Nós temos um coração propenso às preocupações, somos humanos. Mas nesta noite Deus nos reuniu aqui, porque Ele quer que nós experimentemos de sua graça, de seu amor, de sua paz, de sua presença. Queridos, este culto de quinta-feira não pode ser como o de quinta passada. Este culto de hoje, ele precisa ser uma experiência nova. Esse culto precisa ser uma experiência diferenciada na sua vida. E só pode ser assim se nós estivermos com o nosso coração inteiro diante do Senhor, porque Ele disse: buscar-me-eis e vocês vão me achar, o dia que o coração de vocês estiver inteiro na minha presença. Oremos. Deus, somos tão gratos pela oportunidade que o Senhor nos dá, somos tão gratos porque o Senhor nos ajudou a separar este tempo.
para que estivéssemos unidos em oração, para que estivéssemos reunidos em torno da Tua palavra. E neste instante, ó Deus, nós oramos, e eu oro pela vida do seu Otacílio. Eu não o conheço, mas o Senhor o conhece. Senhor, atenta para esta necessidade e para esta família que certamente, ó Deus, está angustiada com tudo que eles estão vivendo. Mas eu quero nesta noite pedir, ó Deus, por cada pessoa que está comigo agora, assistindo pela internet ou presente aqui neste espaço de culto, eu quero pedir, abre os teus céus sobre esta pessoa. Segura, ó Deus, na mão desta tua filha, segura na mão desta tua filha, Senhor. Ajude ela a caminhar por caminhos que o Senhor já aplainou, veredas que o Senhor já endireitou, para que ela viva o que o Senhor de fato tem preparado para ela, Senhor. Deus, eu clamo a Ti, em favor daqueles que aqui entraram, trazendo consigo uma preocupação, um problema, que pode ser resolvido pelo Teu poder. Eu oro a Deus e faço assim, no nome de Jesus. Sabemos que o Senhor é o nosso Deus, o Deus que não nos livra do deserto, mas o Deus que está conosco mesmo em meio ao deserto, o Deus que nos ajuda, o Deus que nos livra, o Deus que nos preserva, o Deus que nos guarda, o Deus que nos ensina. Deus, me ajude a compartilhar com os meus filhos e os mais novos sobre o Teu cuidado, sobre os Teus milagres, sobre a Tua intervenção na minha vida, Senhor, na minha história. Me ajude a contar para os meus filhos que o Senhor, desde o meu nascimento, tem cuidado de mim e tem guardado a minha vida, e que isto possa, Deus, servir para que eles confiem no Senhor, para que eles amem o Senhor, para que eles também aprendam a clamar pela ajuda do Senhor. Deus, eu quero Te agradecer por estes irmãos tão preciosos. Senhor, eu quero Te agradecer por essas vidas a quem o Senhor tem dado dons, Senhor, e porque eles receberam estes dons, é que eles estão aqui, Senhor, nos conduzindo nestas canções. Receba o nosso louvor, receba as nossas canções, Senhor, como ato de amor, como ato de fé. Assim eu oro, e eu faço assim, ó Deus, no nome de Jesus. E no término desta canção, você vai em paz, guardado, protegido e abençoado pelo Senhor, o Deus que prepara a mesa, mesmo no deserto.